Boa noite, galera de Sorocaba. Estamos aqui hoje num dos maiores templos do metal do interior paulista, que chama The Devil Pub, onde está se apresentar o lendário e mítico Robert Lowe, que foi o precursor das bandas Candlemass e Solitude Eternus. E que a gente representa os blogs Rock Brasileiro Underground e Panorama Cultural por Johan Pier, a convite do Som da Dharma, pela Suzy. Vamos começar essa entrevista fazendo a primeira pergunta ao nosso grande Robert Lowe. O projeto Disciple of Down carrega um peso conceitual forte. Qual é a essência artística e filosófica por trás desse trabalho? Robert, the Disciple of Doom project carries a heavy weight of being that important to Doom fans. What's the philosophy behind this project, in your opinion? Well, it's a very simple answer. Just want to keep, shall I say, the legacy going on and to continue that. I mean, because, I'm a fanboy, right? And if we're able to keep that alive, fuck yeah, right? Just keep it going. Ele basicamente diz que ele, assim como todos nós, ele é um fã. E que para manter isso vivo, você precisa ser um fã antes de mais nada para você manter essa chama viva. Ele é que nem a gente. Então a filosofia por trás desse projeto é simplesmente pela música e pelos fãs. Yes, thank you very much. Como surgiu a ideia de trazer Disciple of Down para o Brasil, especialmente São Paulo, Sorocaba e Rio de Janeiro? How has come the idea of bringing Disciple of Doom to Brazil and the dates, São Paulo and Sorocaba? How everything comes to happen? Well, Elton Tomasio, I have to say, I have to give praise to the man. He's a fucking amazing person, right? And he I can't even fucking say contact. Fucking hell. He contacted. Well, you know what I'm trying to say. Yes, I know. Keep going. Yeah. So he got a hold of my manager, and so we started talking, and between him and I and him and her, and we just thought, you know what, fuck it. Never been to Brazil, let's fucking do it. I mean, that's the way I live things. It's like, you know what, fucking do it. Let's just fucking do it. Basicamente o Wellington Tomassi, do Som do Dharma, entrou em contato com o Robert, com a esposa dele, que está ali, e começou a conversar e colocar na mesa essa ideia. Robert, se você viesse para o Brasil, e ele pensou, quer saber? Dane-se, eu nunca fui, eu adoraria ir. E o Wellington tomou conta dele, de todo o processo, junto com o Robert, com a esposa dele, a Anitta, para que tudo ocorresse bem e trazer essa turnê para cá. Existe alguma diferença na abordagem vocal performática no Disciple of Down em comparação aos seus trabalhos anteriores, Roberto? Is there any difference on the approach you do with Disciple of Doom compared to the previous projects of yours? I mean, the previous project being Candlemass and the current one being Solitude? Now, actually, I do not approach any of these things differently because, like with CMAS and these guys are great. Bruno, Fabio, Rodrigo, fucking great. It's to me, when you can line something up like that and make it happen, it all comes from within. And when you have good people, good musicians, or just buddies, just it works. There's just a thing. Basicamente, ele disse que quando você tem pessoas certas, as coisas simplesmente fluem naturalmente. Não tem uma abordagem diferente. Simplesmente aconteceu perfeitamente porque ele conseguiu os melhores músicos, as melhores pessoas,
E simplesmente tudo fluiu, tudo casou de uma vez só. Então a abordagem é a mesma e ele tinha as pessoas certas no momento certo. Então a próxima pergunta é mais ou menos sobre isso. Como se deu o processo de escolha dos músicos brasileiros para o projeto Disciple of Down? How was the process of selecting the Brazilian musicians that will follow you on this tour for Disciple of Doom? Well, as a matter of fact, the man that made it happen was right here. That's exactly how it happened, and that's my answer. A resposta é que o Wellington já estava disponível nas conversas com o Robert e o Wellington já tinha os músicos em mente. Todos os músicos aqui, o Bruno, o Rodrigo, o Fábio, eles já têm um histórico e o Wellington já tinha eles em mente para fazer esse projeto, para ser a banda de apoio do Robert. O Doom Metal sempre dialogou com temas existenciais e sombrios. Como você enxerga o papel do Doom Metal no cenário atual da música mundial? The Doom Metal genre always has deal with darker themes and, what comes from inner human strength. How do you see this approach of Doom Metal in the actual scenario of music nowadays? Well, for me, when it comes down to it, everything that I've done or will do, it comes from here. And I mean, you can have sex, drugs, rock and roll, Van Halen or Motley Crue, but when I write music and when I write things, it comes from life experience. And the reason that I do that is because each and every one of us feels something at some point in some time. Whether it be good or bad or up or down, it's all there. We all feel it. So I want to make sure that there is that connection with everyone. Basicamente, você pode levar a vida no modo sexo, drogas e rock and roll, mas o que motiva o Doom Metal e esse gênero é o que você vive, é o que você tem aqui dentro, o que você passa no mundo. E você transformar isso em música é uma forma de conectar as pessoas, é a forma como o Doom Metal deve ser feito e se ligar ao mundo e às pessoas, aos fãs. Simplesmente são as experiências que a gente carrega que levam a isso. Há planos de registrar esse momento histórico no Brasil em formato ao vivo, com gravações e conteúdos exclusivos para os fãs ao redor do mundo? Is there any plan to record these events in Brazil or the next concerts to release them as some kind of material to the rest of the world? Like you playing the songs from your time in Candlemass and both songs like B-sides from Songitude? Yeah, as a matter of fact, last night, yesterday, whatever, yeah, we recorded some stuff that we're going to put out. Ele disse que sim, tem planos e que na noite anterior eles já gravaram alguns vídeos e algumas coisas que eles estão planejando colocar disponível para todo mundo poder assistir. Perfeito. Quais são os próximos projetos para a sua carreira e qual o maior legado que você pretende deixar como filho do Doom Metal e uma das maiores lendas do metal mundial? E qual conselho você daria para as bandas e artistas que estão começando? What's your next steps on music and what kind of legacy would you like to leave for the Doom Metal fans, being known as one of the Doom Masters of everything you have accomplished to this day? Well, first of all, the next steps are still, I'm always going that way. Always. Moving forward, moving ahead. It's never going to goddamn stop. Now, if you ask about if I have a legacy, it would be nice to know that, God forbid that, I die, if I ever die, that there's going to be like that one kid that's like, fucking love this shit, yeah. Ele disse que o próximo passo dele é sempre olhar em frente e seguir em frente. E que se houvesse alguma forma de legado que ele gostaria de deixar, se ele morresse amanhã ou qualquer momento, que qualquer criança, qualquer jovem pudesse pegar o que ele fez e falar, isso aqui é do caralho, isso aqui é muito bom.
a última pergunta é para os leitores dos blogs Rock Brasil Underground e Panorama Cultural por Johan Pier, e um salve ao Dharma por esse projeto, por trazer esse projeto brilhante para o Brasil. Qual mensagem você gostaria de deixar, Robert, para o público brasileiro que acompanha sua trajetória desde os tempos do Candemans e Solitude Eternos? Being here in Brazil, what kind of message would you like to leave for everybody that has been following you since the early days, since Solitude, through Candlemas to this day, everything? Just the fans, what would you like to say to all of them? You know, actually, the only thing I could say is, you know what? Thank you. You are much appreciated. Well, that sounds a little bit harsh, but you know, thank you. Because me being a fanboy myself, right? It's like if I could bring, I don't know, doom metal / happiness to somebody, that's kind of a juxtaposition, right? You know, just I don't know. Thank you. I mean, the appreciation is. A mensagem que eu gostaria de deixar é que, mesmo através do Doom Metal, ele consegue causar felicidade nas pessoas com a música dele. Se ele pudesse dizer alguma coisa simplesmente para todo mundo, seria obrigado, porque o nível de apreciação e agradecimento que ele tem com a gente é algo que ele não imaginava, e isso é o mais importante, trazer felicidade para as pessoas e levar a música dele adiante. Thank you, my friend Robert. Thank you, Hello. bro.